Oi, gente! Sejam bem-vindos para a nossa aula de arte, aula do 7º ano, número 69. E eu sou a professora Lívia Ullmann e hoje estou aqui com a Viviana, né? Nós duas estamos aqui então para essa aula. Vamos relembrar algumas coisas antes da gente começar. Ali. Pessoal, continuem acessando o Classroom, né? Tá quase acabando, estamos quase de férias, mas ainda tem atividades, recadinhos, recuperações. Fiquem atentos aí para não deixar nada para trás, as atividades obrigatórias também. Os alunos que acompanham as aulas na televisão, fiquem atentos com as grades de horário de cada disciplina para não perder nada nesse finalzinho aí do nosso ano. E também os alunos que buscam e entregam as atividades impressas no colégio, né? Para a correção dos professores de vocês ficarem atentos com os combinados e os prazos estipulados pelas escolas, beleza? Gente, na nossa aula anterior, a gente teve uma retomada de conteúdos e relembramos um conteúdo lá do início do trimestre que foi sobre a ciranda, né? E aí a gente relembrou então dessa integração de música e dança, uma dança do litoral, né? Soubemos um pouco sobre a origem da ciranda, os cirandeiros contemporâneos e etc. Hoje a gente continua na retomada de conteúdos, mas com outro tema, olha lá. Improvisação musical, embolada e hip hop. Nossa, são temas muito diferentes, mas eles têm uma coisa em comum que a gente vai descobrir então ao longo da nossa aula de hoje, certo? Para começar falando sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre os artistas de rua, porque esses dois estilos que a gente vai estudar têm muito a ver com manifestações artísticas que tiveram início ali na rua, tá? Olha ali, desde os tempos mais antigos, os artistas buscam os lugares onde estão as pessoas. São os artistas de rua, músicos, poetas, mágicos, atores, ventrílocos, gente do circo, né? Então, a rua é um lugar de muitas possibilidades e é um lugar onde as pessoas estão, né? Se o artista ele quer ser visto, a rua é um excelente lugar para ser visto, né? Para ser conhecido, para que as pessoas tenham acesso, então, à arte que você deseja expressar. Alguns são itinerantes, vão de cidade em cidade buscando novos públicos. Outros escolhem um lugar e o transformam em uma área sua. Ele precisa chamar a atenção do público e cativá-lo. Então, gente, é bem comum, né, que às vezes a gente vai no centro da nossa cidade, né, a gente vai na praça, em algum lugar, de repente você se depara com uma apresentação, às vezes de teatro, às vezes de música, às vezes de mágica. Tem aqueles artistas também que são estátua viva, né, que a gente fica observando como ele consegue ficar tanto tempo naquela posição, né, com aquela produção que ele faz de figurino, de roupa, e despertam a nossa curiosidade. O único perigo, né, dessas apresentações na rua hoje em dia é a aglomeração de pessoas, né, porque geralmente onde tem um artista tem lá um grupinho olhando, filmando, né, e até fazendo uma transmissão daquilo em rede social. Essa característica, né, dos artistas itinerantes é justamente assim, o artista ele vai procurando onde tem público, então ele se apresentou num lugar, aí ele troca, vai para um outro, tem artistas que trocam de cidade e tem artistas que são fixos de determinada cidade, mas fazem apresentações nas ruas. Mas essa característica de itinerante, então, é de circulação, né, de trocar de lugar para essas apresentações. Algo que a gente vê que faz muito isso é o circo, né? Eles montam a lona de circo num período, estabelecem aquele lugar por um período de tempo e depois viajam para uma outra cidade levando as suas apresentações e seus equipamentos, então, para montar e se apresentar em outros lugares. Na rua, o povo se junta e começa a assistir a apresentações de embolada, repente, roda de coco e outras manifestações artísticas. Praticamente no mundo todo há artistas de rua. Aqueles exemplos que estão ali no nosso slide são exemplos da nossa cultura popular brasileira, né? Mas, na verdade, os artistas de rua
existem várias partes do mundo, né? Eu não vou afirmar aqui que são todas, porque talvez em alguns países seja proibido, né, apresentação na rua e tal. Mas é bem comum que a gente encontre, então, em culturas diferentes, em países diferentes, esses artistas que se apresentam onde o povo está. Esses artistas, então, são atraídos pela facilidade de poder se expressar como quiserem, sem ter rótulos específicos. Com um público tão diverso, é natural que formas tão diferentes de atrair a atenção possam ser encontrados nos centros urbanos. Então, os centros urbanos, né, são um lugar onde se aglomeram pessoas, onde vai ter bastante público, e os artistas precisam ser carismáticos o suficiente, né, para captar a atenção daquele público, e também criativos, né? Precisa falar alto, ser comunicativo, né? E precisa ter coragem para estar ali na rua também, porque você vai lidar com o improviso, né? Pode ser que alguém venha no meio da sua apresentação, passe pelo meio, às vezes tem até animais ali de rua, né, que vêm e participam junto, então tem que ter essa habilidade de improvisar, de lidar com o inesperado, né? Então é um trabalho desafiador, mas onde também você tem a liberdade de expressar as ideias que você tem sem ninguém ficar te cortando, né? Ou ninguém ficar te rotulando, te limitando. A única coisa, né, que o artista realmente precisa pensar é que precisa ser algo de classificação livre, né? Para poder qualquer público poder assistir, já que crianças, adultos, idosos, né, vão estar passando por ali. Então não pode ser algo, né, que venha constranger ninguém ali de idade mais nova e tal, beleza? Pessoal, nós já temos então nosso primeiro quiz, olha lá. O que são artistas itinerantes? Letra A. Artistas que trabalham fixos em teatros. Letra B. Artistas de estúdio, aqueles que gravam suas apresentações. Ou a letra C. Artistas que vão de cidade em cidade buscando novos públicos. O que são então esses artistas itinerantes? Vamos pensar aí um pouquinho. Retornamos, né? Vocês tiveram um tempinho para pensar aí na resposta do que são esses artistas itinerantes, né? O que significa esse termo? Então, respondeu corretamente. Quem respondeu? A letra C. Artistas que vão de cidade em cidade buscando novos públicos, né? Até dei o exemplo lá do circo, da lona de circo, que fica um período numa cidade, depois passa para outra, né? E não só os artistas de circo, mas também
os outros artistas, músicos, atores, né, que vão levando os seus grupos, as suas apresentações para se apresentarem para públicos em cidades diferentes, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a embolada, né? Então a gente está numa retomada de conteúdos, vocês já estudaram um pouquinho sobre o que seria e hoje a gente vai relembrar então o que é a embolada. É um estilo de performance musical típica do Nordeste. A sátira é a base da construção temática dos versos nos quais o embate acontece. O canto deve ser ligeiro, pois a velocidade é uma das características do desafio. Então, é um estilo musical, pessoal, típico do Nordeste, como a gente viu ali, e tem uma ideia, né, de pelo menos 2 pessoas ali num desafio musical que precisa ser rápido, ritmado, inteligente, né? E tem também a ideia da sátira, às vezes um pouco do deboche um com o outro, ou de algumas situações do cotidiano, né, da nossa sociedade. Uma dupla começa a tocar os seus pandeiros e vão demarcando com o caminhar o espaço de sua performance. Em voz alta, começa um diálogo que prepara o contexto da embolada. Um deles escolhe alguém do público, o outro escolhe mais alguém e então começa um desafio rimado. Então, a ideia, né, da embolada é uma improvisação musical, de repente começa com um tema e aí os cantores vão tocando pandeiro na hora, ao vivo, e também produzindo os seus versos, as suas rimas, e um desafiando o outro, porque precisa ser bem rápido para fazer esse desafio. Também eles convidam o público para participar. Então, se você estiver num lugar, já aconteceu comigo, de eu estar no trem, por exemplo, né? E aí começar uma apresentação de embolada e eles tocando pandeiro e começam a circular pelo ambiente, formando como se fosse o espaço de um palco. E o público ali em volta, às vezes, é desafiado a participar junto, a colaborar com um versinho, a dançar e até, às vezes, ajudar a tocar algum instrumento ali de percussão na hora. Então, uma arte bem interessante, né, que veio do Nordeste, mas até vai se espalhando aí uma tradição cultural popular brasileira. As principais características da embolada são as rimas, defensorias, respostas rápidas, versos de improviso, compasso ritmado, apresentação nas ruas e o deboche. Então, a embolada tem essa característica até cômica, né, assim, né, de sátira, de brincadeira, de deboche. Não é para ninguém ficar ofendido, porque é uma apresentação artística, né? Não quer dizer que seja algo ofensivo, uma briga, né? Mas tem essa ideia de duelar e de improvisar também, e de um ser mais rápido, né, e mais rápido e mais ágil que o outro, né, na frente ali do público. Observe ali na nossa figura, no nosso slide, né, que as 2 pessoas estão ali com um instrumento nas mãos, né, que a gente já falou, então, que na hora, né, da cantoria lá, da embolada, além de cantar, de produzir os versos na hora, os cantores também tocam pandeiro ao vivo, né? Então tem que ter essa habilidade também. Eu acho que eu não consigo cantar e tocar pandeiro ao mesmo tempo, acho que é muita informação para mim. É uma coisa ou outra, né? Mas enfim, os artistas têm a prática deles, né? E aí na rua essa prática acontece, né? De forma improvisada e bem divertida também. Variações da embolada. Além de estar nas feiras, praças e ruas, pode ter uma formação de conjunto musical. A tradição da embolada nasceu em locais públicos. Muitas vezes, com a participação do povo, podem haver jogos, brincadeiras, festejos, apresentações e diversas formas de manifestações populares. Então, como outras manifestações populares, né, a embolada teve origem na rua, mas ela também pode ser feita por conjuntos musicais, né? De repente tem uma apresentação lá de embolada que foi pensada antes para o público conhecer aquela cultura, né? E também a gente falou ali dessa participação das pessoas, né? Em espécies de jogos, de brincadeiras, né? Onde o público vai sendo convidado ali para brincar junto, então, com os artistas da embolada.
Pessoal, agora já é a hora do nosso segundo quiz. Olha lá a nossa pergunta. Qual é o instrumento comum de se tocar nas emboladas? Letra A, é o trombone? Letra B, é o pandeiro ou a letra C, o saxofone? A gente viu até uma ilustração em um dos slides, tinha alguém lá com um desses instrumentos na mão. Você lembra qual é? Tem um tempinho aí para você pensar então. Pessoal, retornamos com a resposta do nosso quiz. Olha lá. Qual é o instrumento comum de se tocar nas emboladas? Então, a alternativa correta é a alternativa B, que é o pandeiro. Estava lá ilustrado no nosso slide, né? Agora, então, a gente vai retomar um outro conteúdo. Olha ali. É a cultura hip hop. E o que tem a ver? Nós vamos fazer, então, a relação da embolada e da cultura hip hop. Tem uma coisa em comum, mas antes a gente vai entender um pouquinho o que é a cultura hip hop. É uma manifestação cultural que tem sua origem na década de 1970 em localidades urbanas dos Estados Unidos, Jamaica e países da América Latina, de forte influência afrodescendente. E na cultura hip hop também temos a criação de improviso. Então esse é o maior ponto em comum que a embolada e o hip hop têm, apesar de suas origens diferentes, né? Mas tem uma outra coisa também que é uma manifestação popular, né? O hip hop ele teve início nas ruas, então. A gente vai falar um pouco sobre a parte musical da cultura hip hop, que é o rap. No rap existe uma modalidade de improviso vocal na qual o ritmo, a mensagem e a velocidade são elementos relevantes. Os versos de improviso que acontecem no rap, a linguagem musical do hip hop, geralmente tratam de temas relacionados às diferenças sociais. Então, uma outra característica que tem em comum entre a embolada e o rap é o improviso, né? Então, pode ser que tenha um desafio, um duelo de dois rappers, por exemplo, né? Onde eles têm que produzir versos de forma improvisada ali na hora, beleza? E no Brasil e no mundo, o costume de misturar as influências é muito comum, na música ou na dança, como na mistura de rap com ritmos da cultura nordestina e até com samba. Então, hoje em dia, né, o rap não é uma exclusividade daqueles países de origem, mas aqui no Brasil também se produz e às vezes se mistura então com as nossas próprias tradições culturais daqui, né? Talvez vocês até conheçam, né, alguém que faz essa mistura, algum artista que consegue produzir essa mistura.
Na parte da dança, né, a cultura hip hop tem os b-boys e as b-girls, dançarinos de break ou break dance. Fazem um desafio dançado onde a virtuosidade e a criatividade são as armas no duelo. É bem comum a gente ver em filmes, né, cenas de improviso de break dance, onde as pessoas se desafiam e improvisam na hora. Um faz um passo de dança, o outro faz outro, e às vezes eles querem encontrar um vencedor, né, nesses desafios, nesse improviso. Então, não só na música, mas também na dança, dentro da cultura hip hop, há esse desafio, esse duelo, então, entre os artistas. Um pouquinho mais sobre o hip hop, né? Os elementos da cultura hip hop, então, são alguns que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Ó, o rap, que a gente já viu, é uma sigla inglesa que significa Rhythm and Poetry, ritmo e poesia em português, e o DJ, né, que é o disc jockey, tem gente que não sabe que DJ significa isso, que seria o cara do disco em português. E a gente tem, né, aqueles DJs que a gente conhece, até brasileiros, de fama internacional, né? Tem aluno que tem esse sonho de ser DJ. O DJ, então, faz parte da cultura hip hop, da parte musical. Continuando, ó, mais elementos da cultura hip hop, então. O break dance, que são as danças de movimentos improvisados. Break dance significa literalmente ali dança parada ou dança quebrada. O grafite, que é a linguagem visual, desenhos, pinturas, tags, crew. E também podemos perceber um estilo de se vestir e falar dos amantes dessa cultura. Então, é uma cultura bem rica que tem artes visuais, música, dança, né? Tem a parte dos grafites, que a gente já sabe que é uma linguagem artística, né? Não tem nada a ver com vandalismo, já falamos sobre isso também. E tem a parte das vestimentas, né? Que às vezes a gente é influenciado, nem sabe, o uso de boné, de lenço, né? De alguns tênis, tem a ver com a cultura hip hop também. E agora, pessoal, a gente tem nosso terceiro e último quiz dessa aula, que é o seguinte: o rap é semelhante à embolada no sentido de prezar pelo improviso, como a gente viu. O que essa sigla, rap, tá, quer dizer em uma tradução ao pé da letra? Letra A, ritmo e poesia. Letra B, rapidez e parada. Ou letra C, improviso e música. Qual o significado da sigla rap? E aí, conseguiram responder? Olha lá, o rap é semelhante à embolada no sentido de prezar pelo improviso. O que essa sigla quer dizer em uma tradução ao pé da letra? Letra A, ritmo e poesia.
E aqui agora, e você? Você é bom de improviso na música ou na dança? Como está a sua criatividade? Então você gosta de improvisar, de dançar? Fica aí para você ter o seu tempo em casa, né? Hoje a gente então viu na nossa aula a retomada de conteúdos que foi improvisação musical, embolada e hip hop. E desejo bons estudos para vocês, pessoal. Muito obrigada!